Bom dia, meus queridos. Aqui de novo eu. Eu, 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 eu de novo. Aqui nesta manhã de quarta-feira, chuvoso de novo, né? Quanto que você pensa como cristão verdadeiro, quando Deus entregou seu Filho unigênito? Aqui diz assim: com efeito de tal modo, Deus amou o mundo de que lhe deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, as Bíblias mais antigas dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu espero que esses textos incentivam você a pensar no que Jesus fez por mim e por você, deixando o seu trono lá no céu para vir morrer por nós, vil pecadores, porque nós não tínhamos direito de nada nessa terra, nós era condenado à morte. Condenada à morte eterna, mas Jesus veio e morreu por nós em nosso lugar, a morte eterna. Hoje a gente não vê mais ninguém mais comentando sobre isto, a não ser nas igrejas. Ninguém mais está preocupado. Hoje nós vemos no mundo que as pessoas estão que nem no tempo de Jesus. Eles saíram na rua em busca de vitória, mas vitória terrestre. Os homens hoje estão na rua, né? Greve geral, caminhoneiros parados, mas em busca de quê? Não em busca de salvação, em busca de um bem-estar, de um país melhor. É certo que o nosso desejo é que tenhamos um país melhor, mas nós temos uma promessa de um país melhor, que não é esse mundo, é o mundo vindouro, o mundo é o céu. Diz aqui, ó, é vida eterna, ó. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o foco que nós devemos ter nesta manhã, nessa meditação, é a vida eterna. Porque Jesus veio aqui e pagou por nós, por nossas culpas de perdição eterna, que era o que restava para cada um de nós. E aí a gente fica correndo atrás de bens materiais, os que é rico quer ficar mais rico, os que é pobre quer trabalhar para manter a vida. Então, não que é errado nós fazer isso, mas o nosso foco é aqui a vida eterna. E lembrar que um dia Jesus deixou o céu, deixou o seu trono e veio aqui, se transformou em um ser humano para morrer por cada um de nós. E depois ele prometeu, ele subiu ao céu, está lá no livro de Atos, capítulo 1, né? 1 e 2 fala sobre, é mais ou menos o capítulo 1,
fala sobre a ida de Jesus ao céu, que é a promessa que ele ia voltar. Quando ele estava junto com os discípulos, e ele deu os últimos detalhes para os discípulos, ele foi saindo, foi subindo. E aí chegou 2 homens vestidos de branco e disse assim: homens, varões galileus, por que está olhando para o céu? Este Jesus que você viste subir voltará da mesma forma que está subindo. Quer dizer, ele subiu e ia voltar. Nós estamos aproximando de 2000 anos desse acontecimento. Se quando Jesus subiu ele estava próximo, e agora? Está mais próximo ainda. Com os acontecimentos que está tendo. A Bíblia diz que nos fins dos tempos os homens iam ser avarentos, amantes de si mesmo. E é o que nós estamos vendo hoje. Há muita avareza, muitas pessoas que amam a si mesmo e deixam o próximo de lado. Então isso é uma indicação que o fim chegou. Dentro de pouco tempo nós poderemos ver nosso Senhor Jesus descendo nas nuvens dos céus. Mas aqui precisa de quê? Todo aquele que nele crê. Para que não pereçamos. O que é crer? Crer é obediência aos seus mandamentos. Então, o que é preciso? Nós estar atento, crendo, esperando a volta de nosso Jesus. Porque Jesus vai voltar. Então, eu espero que nessa manhã você compreenda que Jesus está próximo de voltar e você precisa crer nisto e obedecer a sua palavra, para que quando ele chegar nós estamos preparados. Nós sabemos que no capítulo 25 de São Mateus está lá a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, a Bíblia diz que todas elas adormeceram, mas 5 delas tinham uma diferença, todas adormeceram, mas as 5, quando veio a notícia que o noivo estava chegando, elas levantaram, todas elas levantaram. Mas 5 delas, que chamavam-se as virgens prudentes, elas tinham o óleo. Então elas tinham que entrar com as lamparinas acesas, né? As lâmpadas acesas. Era uma lâmpada e precisava do óleo. Mas elas tinham o óleo, 5 delas tinham o óleo com reserva. O óleo simboliza o Espírito Santo. Então elas estavam com o poder do Espírito Santo, estavam preparadas, mesmo que elas adormeceram, mas elas estavam preparadas. E as 5 virgens nécias, elas estavam com as vasilhas, com as reservas secas, não tinha reserva. E aí ela pediu para as outras que desse do seu óleo. Falou, não, nós não podemos dar, ide e comprai. Enquanto aquelas 5 saíram para comprar, elas entraram para dentro, né, com a festa das bodas, que era a festa de casamento, porque o noivo tinha chegado, elas entraram com as lâmpadas acesas. Nós precisamos estar com o óleo, que simboliza a palavra, simboliza o Espírito Santo, simboliza muitas coisas na nossa vida. Então, o que é preciso? Nós estamos preparados.
Se nós sair para comprar o óleo, isso quer dizer o quê? Que elas eram preparadas na palavra, estava preparada, tinha conhecimento, tinha entendimento da palavra de Deus. E nós temos hoje, será entendimento? Nós estamos preparados? O problema é que às vezes nós achamos que estamos preparados. Elas tinham certeza que estavam preparadas, mas quando chegou o fim, só 5 estavam preparadas. A gente fica assim pensando que às vezes vai chegar um dia de nós querer se preparar. Vamos aqui dar eu sempre vou terminar meus estudos com essa palavra aqui. Com esta palavra. Vamos lá, aqui. Então, aqui nessa Bíblia é uma Bíblia católica, é uma versão católica, né? Que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então, meus queridos, vai haver uma fome. Hoje a fome está por bens materiais, mas a fome que vai vir era uma fome da palavra de Deus, a fome de conhecimento, a fome de aprender, né? Para não acontecer que nem aconteceu com as virgens nécias, né? Loucas, que não tinham preparo. Aqui essa fome é uma fome de preparo para uma vida com Deus, uma vida de você estar procurando, porque senão vai acontecer o seguinte, que diz aqui, ó: irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Viu aí? Isso é a Bíblia que está dizendo, em Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Aqui o verso 13 diz assim: naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Você que é jovem, hoje não quer saber da palavra de Deus, aqui fala que você vai desmaiar de sede, mas não de pão e nem de água, que diz o verso 11. De ouvir a palavra do Senhor. Hoje muitas vezes as pessoas não dão mais importância pela palavra. E a palavra é essa daqui, ó. Essa aqui. Essa é a palavra. Mas não é a palavra para ficar guardada em um local como um amuleto, não, carregar no carro, não. É para você examinar o que tem nela, examinar. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. Então, aqui sim, nós temos a vida eterna, não em outro livro. E esse problema vai acontecer depois nós estar aqui correrão de mar a mar, de norte a oeste, procurando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia todas as pessoas vão desmaiar de sede, mas não de água, mas de ouvir, de ler,
de consertar a vida errada. Nós vamos querer consertar a nossa vida errada, mas aí será tarde demais. Acontece igual o povo do dilúvio, 120 anos Noé pregando. E o que aconteceu? Não quiseram entrar na arca. Quando quiseram entrar na arca, a porta estava fechada. O anjo tinha fechado a porta por fora e eles não podiam mais abrir. Noé não podia abrir a porta para ninguém. Eles batiam na arca gritando por Noé, mas era tarde demais. Aí a gente precisa entender que é agora o preparo. Não é não podemos deixar para depois, porque se deixar para depois será tarde demais. Peço que o Senhor nos ajude nesta manhã e temos a força de conhecer cada vez mais a palavra de Deus e preparar para o dia da volta de Jesus, porque ela vai chegar. A Bíblia diz que Jesus disse, nem ele, ninguém sabe, só o Pai, só Deus sabe o dia da sua volta. Então, nós não sabemos. É como se um ladrão, se você soubesse que a hora que o ladrão ia chegar na sua casa, você ficaria esperando naquela hora. Mas como você não sabe a hora, você tem que esperar a noite toda. Talvez, se desconfiar que o ladrão vai te roubar na sua casa, ou entrar na sua casa, você tem que vigiar diariamente. Diariamente está vigiando, porque senão... Então nós não sabemos a hora do ladrão chegar. Então por isso que nós temos que vigiar. E assim é a vida eterna, é a salvação. Nós temos que estar pronto com óleo nas lamparinas, né? As lâmpadas aquele tempo tinha o combustível, era o óleo, né? Para manter elas acesas. Espero que o Senhor nos ajude e nos dê força para que possamos fazer a vontade do Senhor. E se vocês gostaram, dá o seu joinha e compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Até breve.